Sim. A senhora falou para mim a respeito do potencial do conhecimento, né? Que nós chamamos comumente de turismo. Trazer o turista, trazer as pessoas para conhecer esse patrimônio da humanidade. E hoje a senhora enfrenta, ó, eu não sei se eu digo a senhora, porque a senhora é a grande criadora, né, desse espaço, mas se enfrenta aqui na região um problema sério para organizar a cidade, para poder receber essas pessoas aqui que gostam desse tipo de turismo que é antigo, patrimonial, que lembra o passado. Bem, o que acontece é que, infelizmente, o aeroporto foi construído, que gastou muito dinheiro, é um aeroporto internacional, é maior que o de Teresina, que o de Petrolina, quer dizer, tem tudo para funcionar perfeitamente, mas não tem nenhuma linha aérea. Do estado entre São Raimundo Nonato e Coronel José Dias e que deve atrair muitos turistas. Agora, nem tudo é perfeito. Ao vivo vamos falar de São Raimundo Nonato, saber como é que está a situação do aeroporto de lá de São Raimundo Nonato, ao vivo, direto com a Neyara Pinheiro. Olá, Neyara, bom dia. E aí, nós vimos, né? O museu está belíssimo, mas e aí a situação do turista? Como é que fica a situação do turista, Neyara? Oi, Marcela, bom dia para você que nos assiste. Bom, para ter turista, esse turista precisa ter como chegar aqui. E essa é uma luta de muitos anos da arqueóloga Niede Guidon. Eu vou fazer um históricozinho do aeroporto de São Raimundo Nonato para a gente entender como é que está a situação atual. Bom, ele foi inaugurado em outubro de 2015 e eu fiz esta reportagem. Ele foi inaugurado depois de 12 anos, desculpem, depois de 12 anos de obra. E foram ser gastos aí cerca de 22 milhões de reais. O aeroporto de São Raimundo Nonato ele tem uma pista de 1.650 metros. Segundo o governo do estado, é uma pista que está homologada para aviões do tipo Boeing 737. Aviões até o tipo Boeing 737. O custo mensal deste aeroporto atualmente é de 90 mil reais. O governo do estado ele repassa a uma empresa particular 90 mil reais para a operação e a manutenção do aeroporto. Mas infelizmente só voos particulares chegam até o aeroporto porque não há voos comerciais. Em 2016, em junho, o governo lançou um projeto Voa Piauí e aí o aeroporto passou a ter voos de Teresina até Picos e Picos São Raimundo Nonato. Mas não houve muita procura, a empresa acabou rescindindo esse contrato, mas o governo do estado anunciou aí que está negociando o retorno de voos particulares para o aeroporto. Mas é uma pena, a gente teve agora cedinho no aeroporto, toda aquela estrutura, ele é um dos aeroportos mais modernos do interior do Brasil. E a gente tem uma informação também que foi da semana passada, que a primeira vara da Justiça Federal de São Raimundo Nonato condenou o ex-secretário de Infraestrutura Antônio Avelino Neiva e também um ex-diretor e um ex-superintendente de obras da Secretaria de Infraestrutura, além da construtora que concluiu a obra por improbidade administrativa na obra do aeroporto. Segundo o Ministério Público, essa ação que foi movida pelo Ministério Público Federal, ela foi a partir de laudos técnicos da Polícia Federal, que apurou um convênio entre o Ministério do Turismo e o governo do estado. Neste laudo, foram encontrados aí, nesse laudo da Polícia Federal, nesse estudo da Polícia Federal, foram encontradas algumas irregularidades, como pagamentos indevidos e a má execução do serviço de pavimentação da pista. Por exemplo, foi encontrado aí material orgânico como raízes e galhos, e isso aconteceu, segundo o laudo da Polícia Federal, porque a areia que foi usada nesta obra, ela não foi peneirada adequadamente. Bom, nesta condenação foi pedido aí, foi determinado o ressarcimento de 443 mil reais e mais uma multa de 885 mil reais, além da construtora estar proibida de contratar qualquer tipo de serviço, está ser contratada pelo governo, ou seja, ou pelo município ou pelo governo. Bom, esta condenação ainda cabe recursos, viu, Marcela? É uma pena a gente encontrar o aeroporto de São Raimundo Nonato nessa situação. Como é que o visitante vai chegar aqui, hein? Também o governo não investiu na região, não fez estradas boas, não fez hotéis. Os hotéis aqui são hotéis muito de segunda classe, não tem hotéis bons, como
o visitante do patrimônio da humanidade são pessoas já de uma certa idade que têm interesse por meio ambiente e por cultura. E que, em geral, são pessoas já que necessitam de um tipo de hotel, tipo de restaurante diferente daqueles que tem aqui. Né? Certo. E a senhora acredita que uma reestruturação dessa é um ponto crucial para que esses turistas possam chegar até aqui? Bem, eu visitei patrimônios da humanidade praticamente no mundo todo. Por exemplo, na África do Sul, um patrimônio da humanidade no qual você tem 2 ou 3 sítios, recebe 5 milhões de turistas por ano. Por ano? 5 É, milhões por ano? por ano. Quer dizer, isso é, em geral, todos que eu visitei recebem milhões. E completamente diferente daqui, por exemplo, aqui não existem, o parque tem acho que 2 funcionários federais. No mundo todo, todos os patrimônios da humanidade têm 150 funcionários. Você chega, tem um ônibus para levar aos sítios, tem os funcionários que vão mostrar tudo. Aqui não, aqui o turista precisa contratar um guia para ir mostrar, porque não tem ninguém. As estradas, o parque tem 450 quilômetros de estrada, que a Fundação fez, nós fizemos para poder fazer a pesquisa lá dentro. Mas elas não são asfaltadas, só para carro 4x4. Então o turista não pode ir a todos os lugares. E aqui nós temos, agora, são 450 e tantos sítios com pinturas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Inclusive nós tivemos aqui um pesquisador de uma universidade dos Estados Unidos, da Texas University. Ele veio aqui e publicou um livro e ele termina dizendo: não há nada no mundo como a Serra da Capivara. E não existe essa quantidade de sítios com pinturas, porque eles ficaram aqui muitos anos e eram numerosos e puderam então deixar todo esse legado, né? Bem, meus queridos, eu falo com vocês a respeito da política no Brasil, a questão da falta de políticas públicas em várias áreas. E uma das coisas que podem alavancar principalmente o processo de geração de emprego e renda nesse país é o turismo. E nós estamos aqui na região que se diz que é a mais pobre do Brasil, que precisa de uma ajuda governamental maior, com um colchão de fabricação de dinheiro, um potencial de 5 a 6 milhões de turistas por ano, e ainda nós morremos de fome em cima desse solo. Isso é quase impensável. O Brasil ele vem recorrendo de administrações e administrações que não pensam no crescimento da sua população. Eles não pensam no crescimento cultural, social, político, econômico da população. E eu fico muito triste. Doutora, eu agradeço demais o seu tempo. Se a senhora quiser deixar alguma mensagem, também fique à vontade. Sim. Convido a todos a virem visitar, porque o parque realmente é uma maravilha. E temos aqui 2 museus também extremamente fantásticos. O Museu do Homem, que mostra tudo que o homem pré-histórico deixou, e o Museu da Natureza, que mostra tudo que foi descoberto aqui, aqueles animais gigantes que aqui viveram, e mostra como é esta região que começou, que foi mar. Nós temos inclusive fósseis marinhos aqui na região. Toda a evolução até a situação atual da Argentina. Muito obrigado. Desejo sorte e felicidade para a senhora. Que a senhora, acredito, já cumpriu a sua missão. Se tinha uma missão, a senhora já cumpriu ela. Já cumpri. E que a senhora descubra, então, de repente, um renovo daqui para frente, que a senhora possa se sentir bem e talvez melhor acolhida do que talvez a senhora foi aqui no Brasil. Esses 40 anos que a senhora entregou a sua vida, a sua dedicação, tudo em prol desse espaço geográfico. Muito obrigado mesmo por tudo. Obrigada. Agradeço demais a senhora. Amém.